7h25. Bom, nós vamos conversar agora com o ortopedista, especialista em medicina e de emergência e administração em saúde, doutorando em bioética e provedor da Santa Casa de Feira de Santana desde dezembro de 2021. Dr. Rodrigo Matos. A Santa Casa de Feira implementou o primeiro ambulatório de osteoporose da região, com atendimento pelo SUS. E esse é um dos assuntos que a gente vai tratar hoje aqui com o Dr. Rodrigo. Dr. Rodrigo, muito bom tê-lo aqui conosco, viu? Agradecer a disponibilidade de vir bater esse papo com a gente aqui presencialmente. E eu queria começar perguntando justamente sobre esse ambulatório de osteoporose, como é que vai funcionar. Explica pra gente um pouco a respeito disso. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Edilson Barbosa. Bom dia, Ana Paula. Cumprimento aqui a todos do estúdio, bem como aos seus ouvintes. Dizer inicialmente que é um prazer estar voltando aqui para conversar com você, Fernando, bem como com todos os seus ouvintes, e dizer que estamos felizes. Eu costumo dizer que a Santa Casa é uma grande obra social que se expressa através de seus serviços de saúde. Então, a nossa ideia sempre foi sanear a instituição para que ela pudesse cuidar das pessoas. Esse é o nosso propósito finalístico. E aí a gente tem que arrumar os meios que são adequados para que a gente atinja esses objetivos. E quando a gente consegue formatar, implementar um ambulatório, que parece uma coisa simples, um serviço novo de tratamento de osteoporose, mas está longe de ser simples pelos seus resultados, pelos seus objetivos, a gente fica feliz. O que é um ambulatório de tratamento de osteoporose? Muita gente fala, cuidado com, fala até de uma forma, né, não fala nem idoso, fala cuidado com o velhinho que se cair é problema. E é problema. Mas isso, apesar de ser comum, Fernando, não era para ser normal. O idoso, com o tempo, ele vai perdendo massa óssea, vai tendo osteopenia e vai evoluindo, vai cursando com osteoporose, que é uma doença que tira o quê? Tira densidade do osso. Trocando em miúdos, o osso fica mais fraco. E aí sim, se você cai da própria altura, tropeça e tem um trauma pequeno, que normalmente no indivíduo jovem com a massa óssea boa não teria nada, esse indivíduo que é mais idoso e tem essa doença, que é a doença o quê? Da fragilidade óssea, ele tem uma fratura. E uma fratura no idoso, muitas vezes é fazer com que ele fique acamado e deixe de andar. Além da questão da qualidade de vida, da funcionalidade dele, que é o mais importante, a gente vive para ter funcionalidade, vive para ser feliz. Tem a questão que você reduz, abrevia o tempo de vida desse idoso. Então eu estou dizendo que, a partir desse momento, a Santa Casa abre o primeiro ambulatório de osteoporose, tratamento de osteoporose pelo SUS, que vai fazer com que esse idoso, que tem, obviamente, as afetações relacionadas à idade, possa ser medicado, tratado, e esse osso fique mais forte. E se por acaso ele vier a cair, com esse osso forte, diminua a chance dele fraturar, diminua a chance dele ficar acamado e assim diminua a chance de abreviar a vida dele. Então eu estou falando de tratamento para pessoas idosas para que a gente evite mortes que seriam prevenidas. Então esse é o impacto do que a gente está fazendo. Iniciamos esse ambulatório selecionando os pacientes que têm maior risco. Quais são os pacientes que têm maior risco? O que já tiveram fratura. Então nós temos um serviço de ortopedia dentro da instituição, de traumato-ortopedia, que seleciona o paciente que teve uma fratura por fragilidade, por exemplo, no punho. Ele tem muito mais chance de fazer uma nova fratura por fragilidade, às vezes no fêmur, que deixaria ele acamado. Então esse paciente começa a ser acompanhado nesse ambulatório para que a gente fortaleça esse osso desse paciente, ou seja, trate para aumentar a densidade, que é isso que a gente fala tecnicamente, mineral ósseo desse paciente, para que ele não venha ter uma nova fratura e não venha impactar a qualidade de vida e o tempo de vida desse idoso. É esse serviço que a gente inaugurou agora, que é o primeiro pelo SUS da região, mostrando o compromisso que a Santa Casa de Feira tem com a vida dos nossos conterrâneos. Rapaz, e que serviço importante, não só esse ambulatório, mas o senhor tá prestando aqui com esta informação, porque para nós leigos, fora da área da medicina, a gente tem uma sensação, eu mesmo até esse momento eu tinha uma sensação que a osteoporose era um processo quase que irreversível, que tem osteoporose, tem que ter cuidado para não cair mesmo, segura, como a gente fala, segura o velhinho, porque não pode cair, a chance de ter uma fratura é grande. Mas é um processo que é reversível, então, e a ideia é atacar justamente a reversibilidade desses quadros. Exato. Você tem que trabalhar na prevenção, ou seja, buscar tapetes antiderrapantes,
buscar pisos antiderrapantes, tirar tapete, colocar uma série de apoios. Isso é uma prevenção de queda. Mas você também tem tratamento e reversibilidade, ou seja, melhora da massa óssea do idoso. Tem uma série de medicações, tem uma série de também medidas não medicamentosas. Você quer um exemplo, Fernando? Musculação, exercício resistido. Aí você fala, então quer dizer que cresce o músculo do idoso e isso é bom porque se ele vai tropeçar, ele tem massa para segurar também. Mas o estímulo que você faz na musculação, estou dando um exemplo, pode ser pilates, qualquer exercício de força, além de estimular o músculo, ele estimula a massa óssea, ele aumenta, ele estimula vou falar um termo técnico, mas depois eu simplifico, ele melhora o quê? Melhora a capacidade dos osteoblastos, que são células que produzem osso, de produzir matriz óssea e fortalecer esse osso. Na prática, a musculação produz massa óssea. Então, existe uma série de tratamentos medicamentosos e não medicamentosos que, infelizmente, não estavam disponíveis de uma forma objetiva, focada, selecionada, especializada, e graças a Deus a gente conseguiu implementar esse ambulatório junto com a residência médica de ortopedia que a gente conseguiu aprovar no Ministério da Educação no ano retrasado e começou no ano passado. Então você vê que é um conjunto de ações que possibilitaram que a gente implementasse esse ambulatório que é 100% dedicado ao SUS, e a gente está muito feliz porque certamente pessoas que teriam fraturas que levariam a ficar acamadas e, enfim, uma mortalidade mais precoce, a gente combate. O que a gente precisa fazer é morte evitável, tem que ter ação, tem que ter política estratégica para que a gente possa evitar, porque no final das contas é para isso que se presta a nossa instituição, de fazer com que as pessoas, cuidar das pessoas, e cuidar das pessoas é evitar, através da saúde, evitar a morte, evitar... É meio redundante, né? Reduzir a possibilidade da pessoa ter uma morte evitável e melhorar a qualidade de vida. Bom, doutor Dil, quando a gente fala desse ambulatório, como é que é feita a triagem? O senhor falou aí que tem uma situação de pacientes com mais risco, aqueles que já tiveram uma fratura, né, por fragilidade óssea e tem uma chance maior. Mas é algo que toda a população pode ter acesso? Vamos lá, tem determinada idade, já se identificou que tem osteoporose, não teve ainda um acidente que chegou a uma fratura, mas existe essa fragilidade. Esse tratamento já é feito também logo no começo? Vamos lá, nós iniciamos selecionando esses pacientes para ver qual vai ser o nosso público. Então a gente começa com quem tem mais chance de... É o princípio da equidade do SUS, né? Quem tem maior demanda tem que ter maior atenção. Então a gente, sempre nas nossas organizações de serviço, a gente utiliza esse parâmetro. A partir do momento que a gente entender qual o volume desses casos, a gente busca ampliar sim o acesso. Então a gente começou com os pacientes que tiveram fratura, e a Santa Casa, ela recebe muito desses pacientes, então esses pacientes acabam sendo os pacientes que a gente opera lá, operou porque teve uma fratura de punho, que foi uma fratura de fragilidade. Olha lá, o paciente tem fragilidade óssea, vamos tratar, porque eu não quero ter esse paciente retornando agora mais com a nova fratura, eu quero que ele retorne no ambulatório, ele retorne contando aí que ele está caminhando com os netos, está sendo feliz aí com a família. Então, esse é o nosso propósito, tá, Fernando? Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa missão. Então, a partir do momento que a gente entender que é possível ampliar, aí a gente vai para a segunda etapa, que são pacientes que não tiveram fratura e que a gente quer evitar que tenha a primeira fratura. Mas isso aí a gente precisa primeiro consolidar. A gente iniciou esse ambulatório mês passado, em março, então a gente vai consolidar, ver o volume desses pacientes e dar um próximo passo, que é ampliar ainda mais o acesso. Iniciamos um processo e aí a segunda etapa é ampliar. Pacientes que não tiveram fratura ainda, nós vamos ampliar na segunda etapa a partir do momento que a gente entender qual é o volume disso aí. E existe programação? Existe. A gente faz tudo de forma planejada. A partir de junho, a gente vai fazer essa análise para que no segundo semestre a gente amplie o acesso, ou seja, pacientes que não tiveram fratura também tenham acesso a esse ambulatório. Bom, uma outra novidade que a Santa Casa apresentou à comunidade baiana no último mês de março foi o projeto de sua nova unidade hospitalar, né? É o Hospital Baiano de Oncologia, o HBO. Anúncio do novo empreendimento marcou aniversário de 165 anos de fundação, no dia 25 de março. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa nova unidade também e como que ela deverá funcionar e quando que ela deverá funcionar também. Vamos lá, o HBO, que é o Hospital Baiano de Oncologia, não é um sonho da Santa Casa. É uma aspiração que tem que ser de toda a sociedade feirense para que Feira
seja protagonista de um processo de saúde dentro do contexto do nosso estado. Nós temos já na Santa Casa o Hospital Dom Pedro, que é parte integrante da UNACOM, que é a Unidade de Alta Complexidade em Oncologia. Mas a gente entende, somos responsáveis, Fernando, por 72 municípios. Quer dizer que, desculpa, de 72 municípios, integrantes de 72 municípios, só tem a Santa Casa para tratar de câncer, seja quimioterapia, cirurgia oncológica, radioterapia. Mas nós atendemos em 2022, os dados são de 2022, 115 municípios. Então hoje, 1/4 da Bahia passa pela Santa Casa de Feira para fazer tratamento oncológico. A gente entende que o Dom Pedro, através de sua UNACOM, ela já tem um protagonismo muito importante, já faz muito, mas a gente não costuma se acomodar. A gente entende que pode fazer mais e pode fazer melhor. A gente entende que a gente precisa ampliar nossa área de emergência para que a gente dê mais conforto aos pacientes que são oncológicos. A gente entende que precisa ampliar a área de enfermaria para que as pessoas tenham maior conforto. Então a gente buscou fazer um projeto. Esse projeto está sendo gestado há 2 anos, porque não se faz nada de forma assodada. A gente, assumi no final de 2021, no início de 2022, entendeu, fez o diagnóstico de que a Santa Casa precisava melhorar a assistência oncológica, não do ponto de vista técnico, porque a gente tem quadro de recursos humanos, médico, enfermagem, fisioterapia fantástico, mas do ponto de vista estrutural mesmo. E visualizamos a possibilidade de fazer um projeto que contemplasse isso. Fizemos primeiro um estudo de viabilidade econômica. As Santas Casas, como você sabe, no Brasil passam por dificuldades, desafios imensos. Então não adianta você propor à sociedade que dê as mãos à Santa Casa para a construção de uma unidade que não é sustentável, para depois ficar buscando o quê? Um financiamento que não seria garantido. Então fizemos um estudo de viabilidade econômica desse projeto. Entendemos que era viável do ponto de vista econômico porque somos já uma unidade de alta complexidade em oncologia. A partir daí, entendemos qual era a necessidade da rede, porque para que a gente se posicione na rede, a gente tem que entender o que a rede precisa. Não é o que o provedor quer, não é o que a Santa Casa quer, é o que a rede assistencial, a rede de oncologia no estado precisa. Fizemos formatado nesse processo. Depois fizemos todo o projeto arquitetônico, que é complexo. E aí saiu o projeto que a gente pôde apresentar nos 165 anos de um hospital que é lindo, que quando ele tiver totalmente implementado serão 224 leitos, com 20 leitos de UTI, 6 salas cirúrgicas só para cirurgias oncológicas, uma unidade de diagnóstico por imagem, com ressonância, tomografia, enfim, uma série de serviços, uma sala de centro cirúrgico que é modulada para receber cirurgia robótica. Então, uma série de equipamentos tecnológicos que vão possibilitar, volto a dizer, não só qualificar, que é importante, a assistência oncológica dentro do nosso município, dentro do nosso estado, mas ampliar a oferta. Infelizmente, os dados que a gente tem do câncer, recentemente foi o Dia Mundial do Câncer, né, na segunda-feira, os dados são dados alarmantes. Nós temos um volume muito grande de novos casos e a tendência de aumentar. Então, o que é que a gente tem que fazer de planejamento? A gente tem que se preparar para o futuro. E o futuro é daqui a 3, 4 anos. Então, fizemos com planejamento como tem que ser e apresentamos à sociedade essa alternativa, porque Feira de Santana merece. Nós estamos falando da segunda maior cidade da Bahia, da maior cidade do interior do Nordeste. E aí é o seguinte, a gente, como sociedade civil organizada, nós somos uma organização social, a Santa Casa de Feira de Santana, ela tem que mobilizar a sociedade, ela tem que se posicionar e tem que se colocar como alternativa de solução de problemas que são relevantes dentro da nossa comunidade. Em relação ao financiamento para a construção desse hospital, doutor, o senhor falou aí de um estudo, obviamente, de viabilidade econômica que é necessário, é o ponto inicial de tudo, né, para se chegar a esse projeto. E a gente lembra, o senhor falou que as Santa Casas vivem de fato dificuldades econômicas no Brasil inteiro. Eu lembro que eu até falei quando a gente se encontrou hoje que estava muito feliz com esses anúncios, porque a nós aqui olhando de fora parece que a situação deu uma melhorada. Eu queria que o senhor falasse até um pouco sobre isso, porque a Santa Casa de Feira de Santana
Quando o senhor assumiu, eu lembro que a gente conversou algumas vezes sobre isso, sobre a dificuldade grande até para questões mais básicas mesmo, né? Muitas vezes até de material mesmo, para atendimento de paciente e tudo. Qual a situação atual da Santa Casa de Feira de Santana em relação às finanças e como deve ser financiada a construção desse hospital? Olha, Fernando, os desafios com relação ao custeio dos procedimentos de saúde são iguais, não melhorou nada. Em que aspecto? O custo dos procedimentos hospitalares continuam sendo muito maiores do que a remuneração que é recebida pelas instituições, que é tabelada por uma tabela que é chamada tabela do SUS. O pessoal conhece como tabela do SUS, tabela Sigtap. Mas eu aprendi na vida que você, diante do desafio, você tem duas opções: encarar o desafio com soluções que sejam inteligentes, dentro de um padrão, obviamente, ético e moral adequado, ou chorar e entregar. E a gente buscou fazer com que alternativas estruturadas dentro de um programa de governança fossem realizadas com a equipe fantástica que a gente tem na Santa Casa. Eu acredito que a gente tem a melhor equipe administrativa, de gestão, médica, técnica, de enfermagem. E essa equipe que é forte, que é robusta, fez com que, a partir do momento de um processo de engajamento, de entender que ali é uma obra social que se expressa na saúde, que tem propósito, tem missão, fizemos todas as modificações que foram necessárias para que a gente enxugasse ao máximo a máquina, como se fala às vezes em governo, mas que a gente andasse de uma forma leve, mas de uma forma eficiente. E buscássemos alternativas, como captação de recursos para além da produtividade, e isso a gente tem feito, né? E formas alternativas de captação de recursos. Então os desafios são os mesmos do ponto de vista de financiamento, e graças a Deus melhoramos os indicadores econômicos da instituição. Isso é público, até porque a gente publica isso em jornal, tem auditoria externa, isso deixa a gente muito feliz e muito tranquilo. Com relação à viabilidade econômica, quando eu falei de viabilidade econômica, é do custeio. Sim. Porque quando a gente vai fazer uma obra, a gente não tem que pensar na obra. A gente tem que pensar, depois daquele equipamento de saúde, uma obra de equipamento de saúde, depois daquele equipamento de saúde inaugurado, ele precisa se manter, porque ele vai ter médico, vai ter enfermeiro, vai ter medicamento. De onde é que vai vir o custeio desse processo? Então, eu te digo que foram 6 meses modelando, testando, como tem que ser feito. Como tem que ser feito na administração, né? Pública ou privada. E aí entendemos que era viável, porque já temos uma Unacom e já temos como fazer esse estudo. Aí veio a questão da construção, que é pontual. A gente espera contar com o poder público e espera contar com a sociedade civil, em especial de Feira. Nós já não startamos oficialmente nossa campanha de captação, já existe. No final do mês ela deverá ser startada, mas antes de iniciarmos a captação propriamente dita, fizemos uma modulação nos bastidores, ou seja, sentindo se seria algo receptivo para a sociedade, tivemos uma boa receptividade, e antes mesmo da gente começar a captar de forma oficial, a gente conseguiu captar 20% do recurso que é necessário para a construção. Estou falando de uma construção que é estimada em 40 milhões. Então nós já captamos, antes de começar a captação oficial, 8 milhões para o projeto, emendas parlamentares. O deputado Zé Neto colocou a emenda já para que a gente pudesse começar, o deputado Arthur Maia, e tem outras figuras também que já se posicionaram. Eu não posso falar porque não oficializou, né? Enfim, mas já se posicionaram em relação a isso e já firmaram o compromisso de colocar emendas que viabilizem esse processo de construção. Temos um projeto de captação que vai precisar contar com os empresários do estado, em especial de Feira. Estamos bem avançados nas conversações, não lançamos oficialmente, mas estamos bem avançados com relação a isso. Temos experiências do Hospital do Amor, lá em Barretos. Temos experiências exitosas no sul, em especial no sul do país, em Porto Alegre, em Curitiba, de captação. Então buscamos o quê? Não inventar a roda. Tem processos de captação muito bem estruturados ao redor do país. Compilamos tudo isso, fizemos não um Ctrl-C, Ctrl-V, mas entendemos qual é a nossa realidade. A gente conhece muito nossa realidade, Nordeste, Bahia e Feira, e modulamos nosso projeto de captação para a nossa região
E como eu te disse, sem começar oficialmente o nosso programa de captação para esse projeto, a gente já conseguiu levantar 20%. A gente não esperava, inclusive, isso nesse momento, o que nos deixou muito mais feliz, contente, animados e confiantes de que esse projeto vai sair. Eu não tenho dúvida disso. Esse novo hospital deve ficar naquele mesmo complexo ali? Ou no mesmo complexo, ao lado da Unacom. Ao lado da Unacom. E vai ficar muito bem posicionado, né? Porque o Dom Pedro ali, o Unacom... Fica de fundo com o Dom Pedro. De fundo com o Dom Pedro. A gente fica na torcida, viu? Para que, de fato, tudo se concretize da melhor forma, porque vai ser realmente muito, mas muito importante. Agora, doutor Rodrigo, não é nem a motivação inicial da sua vinda aqui, porém, por coincidência, hoje tem uma publicação, não sei se você já viu, no A Tarde Online, tratando de uma dívida que a Prefeitura de Feira teria de 6 milhões à Santa Casa. Situações de dificuldades têm sido recorrentes na instituição, de acordo com denúncia de parlamentar. E a publicação diz o seguinte: é uma situação que pode comprometer o funcionamento da Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana. O motivo é a demora do repasse de pelo menos 6 milhões de reais por parte da Prefeitura de Feira. A verba é oriunda de emendas impositivas aprovadas nas leis orçamentárias dos exercícios de 2022 a 2024. Denúncia foi feita pelo vereador Pedro Américo, do Cidadania, durante sessão na Câmara no dia de ontem. Sessão da Câmara, porque não está acontecendo na Câmara, mas sessão da Câmara no dia de ontem. Queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso, a situação que realmente existe, há tratativas com a Prefeitura no sentido de saldar esta dívida? Vamos lá. Primeiro, ressaltar o respeito que eu tenho pela Câmara de Vereadores, a representação popular, e a democracia, ela se faz com partilha de poder, né? Se faz com partilha de poder, uma das formas de exercício objetivo dessa partilha de poder são as emendas impositivas. Cada vereador representa um estrato social ou até um território, muitas vezes, ou um misto disso aí, e sente de perto o calor das necessidades. Por isso existem as emendas impositivas. Há críticas com relação a emendas impositivas, principalmente a nível nacional, mas o cerne das emendas impositivas é isso. Quem está lá na ponta sente o calor das demandas sociais e acaba direcionando, ou seja, partilhando o poder, direcionando verbas públicas para entidades que podem fazer e contribuir com o poder público municipal. E quando a gente faz um projeto de captação, é uma das formas de financiamento, Fernando, das ações de saúde, porque matemática é uma coisa assim muito bem objetiva, né? Então, se eu te falei aqui que o desafio é que o custo de um procedimento é maior do que necessariamente a entrega daquele procedimento, ou seja, da remuneração daquele procedimento, a conta não vai fechar. O médico não vai trabalhar se ele não receber o honorário médico dele, o enfermeiro também não vai, o fornecedor de material, por mais compreensível que ele seja, ele precisa também pagar as contas dele, então precisa fechar a conta. E uma das formas é você captar recurso. E nós captamos em 2022, na verdade, 2021 para o exercício 2022, em 2022 para o exercício 2023 e em 2023 para o exercício 2024. Os vereadores foram sensíveis a isso e em 2022 captamos, para o exercício 2022, captamos 2 milhões e 6, para o exercício 2023, 1 milhão e 600 e alguma coisa, e por volta de 2 milhões em 2024, que é isso, provavelmente que a nota coloca, que dá aproximadamente 6 milhões. Como em 2022 a gente não recebeu essa emenda impositiva, ficou empenhado em restos a pagar, em tese para pagar em 2023, só que a gente não recebeu até o momento, 23 também a gente não recebeu e 24 estamos aguardando. Imagino que deve ser algum processo burocrático mesmo do município, eu não acredito que seja nada além disso. Tem uma relação muito boa com a secretária de saúde, que eu chamo até carinhosamente de Cris, né? E acredito que isso deva ser superado, porque não tenho dúvida que isso impacta e muito no serviço. Eu estou falando de 6 milhões de reais para uma instituição de saúde. Não estou falando de 100 mil reais. Então, isso impacta, não posso dizer que não. Eu vi essa matéria agora, chegando aqui na antessala, dei uma olhada. Então, eu não sei exatamente se é disso que se fala, mas você falou que é emenda impositiva, então bate o valor. Mas, volto a dizer, primeiro saudar a Câmara Municipal por ter sensibilidade de entender o papel estratégico e importante que tem a Santa Casa para a saúde de Feira de Santana e
dizer que a gente está confiante que isso aí vai ser rapidamente resolvido, porque a emenda impositiva está na lei orçamentária, é algo que deve ser feito o repasse, mas que por alguma razão burocrática ainda não foi feito, mas eu não tenho dúvidas que isso será superado brevemente, com conversa, com diálogo, como a gente sempre faz. Você vê que eu não vou em programa nenhum para estar falando, tá devendo e tal, né? Eu estou respondendo uma pergunta que você está me fazendo e colocando aqui que o que eu acredito é que seja algo burocrático que deva ser superado e que, obviamente, faz falta e muita para a instituição, para o porte que a instituição tem. Doutor Rodrigo, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso estúdio, agradecer gentilmente por ter vindo aqui, né, bater esse papo com a gente, trazer novidades a respeito da Santa Casa. Dizer que a gente fica feliz com esses anúncios, porque a gente acompanhou de perto, né, a dificuldade da Santa Casa, logo quando o senhor assumiu e falava dessas dificuldades todas, e a gente vê que vai se vencendo, né, pouco a pouco. Como o senhor disse, a dificuldade existe e, ao que parece, sempre vai existir, que a conta não fecha, mas a captação de recursos, a equalização dos gastos e tudo tem feito a Santa Casa caminhar, e a gente fica muito feliz por isso. Forte abraço, dizer que a gente deixa o nosso microfone sempre à disposição também da Santa Casa para anunciar suas ações e para o que for interessante também para essa entidade tão importante para a população baiana, né? Não é nem de Feira de Santana. O senhor falou 72 municípios, mas que atendeu mais de 100 no ano passado. Então, boa parte da Bahia depende desse serviço prestado por vocês. Eu quero agradecer a oportunidade, Fernando. Recentemente foi o Dia de Jornalista, né? Então verdade. A gente ressalta a importância que vocês têm, porque assim, se vocês não dão a oportunidade da gente vocalizar todo esse processo, a gente não consegue assistir a população. A gente vai fazer uma campanha muito forte de captação por HBO e nosso nível de alcance é muito pequeno. Quando vocês estão de portas abertas aqui pra gente, ajuda não a Santa Casa, mas ajuda a população a conseguir ter um benefício que sozinho a gente não tinha. Então, no final das contas, vocês fortalecem a democracia porque levam informação. Então, eu respeito muito o trabalho de vocês e agradeço muito pela existência de vocês e o carinho que vocês têm com a instituição. Maravilha, conversamos então com o Dr. Rodrigo Matos, provedor da Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana.